Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje ao vivo e com muita chuva, né? E a gente vai começar esse programa. O Roberto ficou... tem uma novidade super legal. Depois de um bom e longo e tenebroso inverno, está de volta à televisão brasileira o nosso grande amigo Roberto Amaral, né, que eu consegui colocar aqui no programa para a gente falar um pouco de direitos humanos, ele que já está com muito tempo na estrada do jornalismo. Teve recentemente em Cuba e a gente vai bater um papo super interessante sobre essa experiência e também sobre a fundamentação dos direitos fundamentais do homem aqui nesse programa. E estamos recebendo também minha grande amiga, depois de 1 ano e meio, né, eu consegui trazê-la hoje, até choveu, né? Doutora Suzana Cremasco, que é hoje a coordenadora da área de processo civil lá da Faculdade de Milton Campos. A gente vai tratar aqui um pouquinho também de arbitragem e também, lógico, que a gente vai pôr o dedo nessa ferida também, que é essa relativização dos direitos do homem e direitos humanos, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer fazer o Cultura Geral todos os dias aqui na TV Banqueta. Roberto, seja muito bem-vindo aqui no Cultura, é um prazer te receber, a TV Banqueta se sente muito honrado e agradecido por sua presença. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Eu não tive a oportunidade de ser aluno da professora, eu não vou chamá-la de doutora, porque eu sou aluno. Então, pra gente não vale não, né? Eu tenho esse direito. Mas é um prazer estar aqui com a professora, participar aqui do seu programa. Estou aqui à disposição no que eu puder contribuir. Né? Suzana, a gente estava adivinhando, seja bem-vindo ao programa, mas em 2013, quando nós fizemos aquele programa, na Sexta-feira da Paixão, eu, você, o Fábio Belo e o Lucas Gontijo, a gente estava meio que prevendo, assim, eu lembro quando nós saímos lá do programa, você falou assim, vamos nos preparar porque vem aí tempos nebulosos, tempos difíceis. Seja bem-vindo aqui. Bom, muito obrigada, para mim é uma alegria dividir o programa de hoje com você e com o Roberto. Eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que você desenvolve, que eu acho que é um trabalho muito bacana de levar ao público umas discussões que são discussões sobre temas atuais, temas técnicos que muitas vezes estão no dia a dia das pessoas, que as pessoas não têm muita ideia do quão técnicos são. Uhum. E sem qualquer dúvida o tema dos direitos humanos e essas questões que a gente viu acontecer nos últimos 5 anos, como a gente conversava, são questões que merecem uma atenção, que merecem um debate, que merecem um estudo, que merecem um pouco de crítica frente a tudo que está acontecendo. Uhum. Suzana, a arbitragem vai ser o futuro da advocacia mundial? Olha, Ederson, eu na verdade vejo a arbitragem dentro de um sistema que é um sistema maior, né? Eu não vejo a arbitragem como uma forma de você eventualmente substituir todo o sistema de justiça que a gente tem hoje, mas eu vejo a arbitragem como sendo uma parte do sistema de justiça dentro daquilo que a gente chama de justiça multiportas, que é um conceito dentro do qual nós tentamos procurar soluções para os conflitos existentes que sejam adequadas ao tipo de conflito que a gente tem. Então, dentro desse sistema multiporta de solução de conflitos, a gente tem a arbitragem, a gente tem a mediação, a gente tem a conciliação, a gente tem a negociação e a gente tem o processo judicial. E eu falo que as pessoas muitas vezes não fazem essa conexão, mas essa ideia e esse desenvolvimento de uma ideia de justiça multiportas é algo que está ligado a um direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça, né? É parte integrante do desenvolvimento de uma sociedade humana, você ter um sistema de solução de conflitos que se revele adequado. Adequado por quê? Porque trata aquele conflito de forma adequada, de acordo com as suas características, porque trata esse conflito com um tempo, uma velocidade, que é uma velocidade eficiente, porque efetivamente permite que as pessoas saiam daquele conflito e consigam seguir as suas vidas. Hoje,
com a crise, né, aquilo que a gente chama de crise da justiça, o que a gente vê acontecendo no Poder Judiciário, por mais que exista esforços muito grandes de todo mundo que está dentro do Poder Judiciário hoje, você não pode falar que você tem efetivamente um mecanismo de acesso à justiça. A gente tem um mecanismo de acesso ao judiciário, né? Todas as pessoas podem chegar ao Poder Judiciário, mas obter solução para os seus conflitos, hoje não é incomum nós termos aí processos com 7, 8, 10, 15 anos de duração. Será que isso que é o razoável? Então, dentro dessa ideia, a arbitragem é uma parte desse sistema que se destina para a solução de conflitos que são conflitos específicos, normalmente conflitos que são conflitos complexos, que envolvem temas que são especializados, que não raras vezes envolvem valores que são valores muito altos, e que vem para ajudar porque retira esses conflitos do Poder Judiciário, deixando que o Poder Judiciário possa cuidar daquilo que tem que cuidar. Eu queria até aproveitar, Bertão, e fazer uma pergunta para a doutora Suzana, o seguinte. Na sua opinião, você acha que isso democratiza mais a justiça? A sensação que a gente tem é que, vamos falar, o brasileiro ele tem assim, uma tara pelo litígio, né? É uma coisa assustadora. Boa parte da população não tem acesso à justiça, a gente sabe. Eu acho que não é boa parte, não, a grande maioria. Não tem acesso a contratar um advogado, a gente sabe a situação das defensorias. Na sua opinião, isso pode amenizar a situação? Melhorar o problema? Sem qualquer dúvida, porque eu sempre falo que a proporção ela não é um processo a menos para uma arbitragem a mais, ou não é um processo a menos para uma negociação a mais, ou não é um processo a menos para uma mediação a mais. Quando você retira do Poder Judiciário processos que são processos muitas vezes muito complexos e muito especializados, você permite que a estrutura do Poder Judiciário ganhe tempo e ganhe estrutura para ela cuidar de outros casos que são casos que muitas vezes ficam esquecidos, porque o juiz vai precisar parar toda a estrutura da vara para que ele possa fazer um estudo aprofundado sobre um caso que é um caso que não está no dia a dia dele. Eu tenho um exemplo que é um exemplo muito, muito bacana, de um excelente juiz no interior do estado de Minas Gerais, que nós acompanhávamos um processo junto à vara dele, que era um processo envolvendo uma sociedade anônima, conflito entre sócios, né, debentures, compliance, etc. E quando eu ia eventualmente despachar com ele, ele virava para mim e falou assim: doutora Suzana, a senhora que é entusiasta desses métodos alternativos ou adequados de solução de conflitos, por que esse processo não está na arbitragem? O meu dia a dia aqui, eu trabalho com uma vara que é cível e, portanto, ele julga desde alimentos, passando por divórcio até reintegração de posse. Ele falava: olha, meu dia a dia aqui é alimentos de menino, é casal divorciando, é reintegração de posse, é relação de consumo. Quando a senhora me traz um processo, que é um processo que eu estou discutindo, esse nível de direito, de conflito societário, de complexidade, eu preciso parar toda a estrutura da minha vara para que eu possa fazer um estudo, que é um estudo aprofundado, para que eu possa despachar e decidir adequadamente em relação a esse processo. Então, eu vejo que sim, de alguma forma contribui para essa democratização. Agora, esse processo de democratização, Roberto, ele não é um processo trivial, né? Isso passa... Essa é a pergunta. Como é que trabalha essa cultura, principalmente na cabeça do aluno e também do professor, porque você precisa de uma dinâmica diferente, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a gente, quando fala de solução de conflitos, a gente tem uma ideia que a solução de conflitos ela é incutida na gente como um terceiro sendo responsável por resolver os nossos problemas. E isso é tão aculturado em nós que basta a gente pensar na nossa história de vida, né? Quando você é criança, você tem um irmão e você briga com o seu irmão, você vai recorrer à sua mãe ou ao seu pai para que ele resolva o problema. Quando você passa a frequentar a escola e você tem um problema com um coleguinha de sala, você vai recorrer ao professor e ao diretor para você resolver esse problema. Quando você vai trabalhar e você chega no seu emprego e você tem algum tipo de animosidade envolvendo um colega de trabalho, você vai recorrer ao seu chefe. Então, nada mais natural do que quando nós temos um problema, eu vou recorrer a alguém, um juiz,
para que o juiz me diga quem tem razão diante daquele caso concreto. Então, quando eu falo que essa mudança não é uma mudança trivial, ela é uma mudança que precisa ocorrer e começar a acontecer dentro de casa. Nós, ao invés de recorrermos aos nossos pais para poder dizer qual dos irmãos está correto, os pais ensinarem as crianças a conversarem um com o outro e verificarem qual é o ponto que pode eventualmente solucionar o problema. Qual é o denominador comum? Existe um denominador comum? Então, a coisa começa por aí, e esse tipo de processo é inicialmente um processo de negociação, que pode, se não for possível que as partes diretamente conversem entre si, que pode ser eventualmente mediada ou intermediada por um terceiro, mas a decisão fica na mão das pessoas envolvidas. E dentro dessa perspectiva, a arbitragem ela vai surgir em uma outra situação. Qual que é essa outra situação? Bom, eu tenho um conflito, o meu conflito é complexo, o meu conflito é especializado, o meu conflito muitas vezes envolve temas que são temas de ciências diferentes, então eu estou trabalhando com direito, mas eu também estou trabalhando com engenharia, eu também estou trabalhando com contabilidade, eu também estou trabalhando, eventualmente, com ciências que são ciências biológicas. Eu tive há algum tempo atrás um caso de arbitragem interessantíssimo, que eu me vi estudando fauna, flora, espeleologia, ou seja, temas que são temas extremamente fora daquilo que é a cadeia de um curso de direito, a formação do curso de direito, mas que era objeto de um conflito existente entre duas empresas. E vai surgir nessa situação, ao invés de eu levar isso para o judiciário, gastar tempo do judiciário com isso, eu vou chamar um especialista de confiança das partes, um profissional que seja um profissional idôneo, renomado, que tenha conhecimento, que vai decidir melhor, que vai decidir mais rápido, que vai decidir com uma qualidade, que é uma qualidade maior, desafogando o Poder Judiciário. Eu não acho que a arbitragem é substituto do Poder Judiciário, mas eu acho que ela é um método adequado dentro de uma estrutura de justiça multiportas. Roberto, como é que você vê todo esse arcabouço aí de argumentos da arbitragem? Pois é, a gente que fica tendo aula com professores de processo civil, então, complexos. Assim, eu fiquei aqui me contendo para perguntar aqui para a Suzana o seguinte: diante de tudo isso que ela falou, eu acho que tem um aspecto que a gente precisa discutir, assim, discutir mesmo, e isso deveria entrar já desde o ensino fundamental, que é a questão ética. E esses conflitos todos, eles são gerados, às vezes, porque alguém faltou com a verdade, foi antiético. E acho que a gente precisa discutir isso dentro do direito, na própria academia, e a sociedade tem que começar. A gente tem um tecido social, na minha opinião, muito ruim, muito complicado. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma cultura, isso especialmente quando você tem a oportunidade de ir para fora e ver culturas que são culturas diferentes da nossa. Nós temos uma cultura muitas vezes de que você descumprir as suas obrigações, isso não gera consequências, isso não traz nenhum tipo de repercussão, e isso na verdade é algo extremamente complicado do ponto de vista social, porque se eu descumpro com as minhas obrigações, e as minhas obrigações são fonte de direito, e eu não sofro nenhum tipo de consequência, porque, bom, se eu contrato com você, eu não te pago, eu não cumpro com aquilo que eu pactuei, você tem que acionar o judiciário, e o judiciário vai ficar 7, 10, 15 anos... Você forjando prova, inventando história, arrumando testemunho que mente. Você cai numa situação extremamente complicada, né? Que tipo de justiça eu, que tenho um direito, estou eventualmente recebendo? Então, não tem dúvida, eu acho que existe uma transformação social que precisa existir, e que precisa, talvez, de cada um de nós, um compromisso maior com o cumprimento das obrigações que foram assumidas e com o cumprimento das regras que estão pré-estabelecidas. Eu conversava com os meus alunos hoje de manhã e dizia para eles, gente, nós podemos até não concordar com a lei ou não gostar da lei ou acharmos que a lei precisa ser modificada, mas a partir do momento em que existe um regramento legal posto, esse
regramento legal, ele é de observância por todas as pessoas. Eu não posso simplesmente sair escolhendo, eu não gosto dessa lei, portanto eu não cumpro. Eu não gosto desse dispositivo, portanto ele não é aplicado. Eu não gosto desse regramento, portanto eu faço de forma direta. Porque se cada um de nós, e certamente cada um de nós, tem juízos de valor diferente em relação a determinados pontos, se cada um de nós for fazer aquilo que der na cabeça, a gente vai cair numa anarquia completa do ponto de vista da convivência social. Porque eu também não posso achar que eu tenho o direito de não cumprir o regramento que eu entendo que não é adequado, e o outro também não possa fazer o mesmo, né? Aquela coisa assim, né? Aos meus amigos todos e aos meus inimigos a lei, a coisa não pode funcionar dessa forma. Tem uma história do Ariano Suassuna, que um amigo dele foi fazer um doutorado na Suíça, e ficou morando muito tempo lá na Suíça durante esse doutorado, também fez amizade com um casal suíço. Um belo dia ele encontra com um casal suíço lá, e o cara falou assim, olha, hoje é meu aniversário, semana que vem, e eu gostaria que você fosse. Mas convidou e tal. E ele falou, não foi e tal. Depois, passou algum tempo, ele encontrou o suíço lá e falou, pô, mas você não foi no aniversário? Ele falou, não fui, mas eu mandei um telegrama. Você mandou um telegrama? Ele falou, mandei um telegrama. Ele falou, não recebi um telegrama. Ele falou, mas eu mandei e tal, não sei o quê. Aí o suíço processou o correio. Ele não tinha mandado um telegrama coisíssimo nenhum. O suíço processou o correio. Uma ação contra o correio. Aí, para resumir a história, ele falou assim, vou ter que mudar daqui, porque eu morar num país onde a gente não pode nem contar uma mentira, botar a culpa no correio, botar a culpa que o celular não funcionou. Então, eu acho que a gente tem esse problema, sabe, Suzana? A gente precisa melhorar um pouco isso. Roberto, deixa eu pular um pouquinho aqui. Você esteve em Cuba. Qual foi a primeira impressão que você teve em Cuba? Mas eu já esperava. Qual foi a primeira impressão e a impressão mais rica que você teve? Olha, a primeira impressão é de um país destroçado, né? Assim, que você vê aquela arquitetura, me parece uma arquitetura neoclássica, completamente devastada. Agora, o que mais me chamou a atenção é a solidariedade, né, do povo cubano. Assim, pra você ter uma ideia, você está no ponto de ônibus, 10 pessoas no ponto de ônibus, aí um chega, o outro fala assim, o último sou eu, o último. E aí o ônibus chega e todo mundo entra na ordem que chegou, sem nenhum problema, e assim ocorre no banco público lá, ou em qualquer outro lugar. Ninguém fura fila, ninguém passa na frente de ninguém, é uma coisa assim, eles são muito respeitosos, assim. Violência praticamente zero, você não tem violência, né? Evidentemente que o regime enfrenta uma série de dificuldades, mas é um povo muito solidário, assim, é um povo feliz. Eu não vi polícia, assim, para a gente ver uma polícia lá, muito difícil, assim, acho que só num dia lá que teve uma batida de trânsito, apareceu um policial lá com a moto. O policial é extremamente respeitoso com o cidadão, ele não põe a mão no cidadão, assim, a não ser que seja uma coisa em flagrante. Fora isso, ele não pode pôr a mão em você, ele não pode te segurar, mandar você abrir a perna, bater, não sei o quê, e cadê documento? Não é assim que funciona. Então essas coisas me chamaram muito a atenção. O cubano que está aí com 50, 60 anos, ele tem uma visão diferente em relação à revolução. Os jovens estão mais arredios, né? Eles querem uma vida diferente. Você tem muito turista, né? E o turista acaba trazendo uma perspectiva completamente diferente de vida, né? Porque o sujeito acha que o capital é uma maravilha e que se ele sair daquele regime, ele vai trabalhar, em menos de 5 anos ele vai ficar rico. Ele vai comprar um belo automóvel, uma bela propriedade e ele vai prosperar de uma noite para o dia. Então o jovem lá ainda tem essa visão muito romântica de que o capitalismo resolve o problema de todo mundo. Uma coisa que você comentou comigo que me marcou muito é que você encontrou com um rapaz que tinha 28 anos e já tinha três cursos. Ele fez engenharia, não sei qual outro curso que ele estava fazendo acho que sociologia, algo parecido. E ele é liberal. Mas como assim ser liberal? Defina liberal, né? Não sou liberal. Eu quero o regime capitalista, porque eu acho que o regime capitalista é muito bom e tal.
Ele levanta de manhã, vai para academia de graça, ele não paga academia. Esse é o grande problema que eu acho que do regime. Lá você não é obrigado a trabalhar, lá você trabalha se quiser, mas você tem uma boa alimentação, você tem comida. Quando eu falo uma boa alimentação, não é essa diversidade que a gente tem aqui. Mas assim, não falta pão, não falta leite, não falta ovo, não falta carne branca, ou então carne de porco, né? Eles não têm carne de vaca, batata, não tem muita fruta, né, evidentemente. Mas as pessoas são bem nutridas. A rede de saúde é um negócio assim fantástico, né? E o governo lá está abrindo de alguma maneira. Então lá você pode ser proprietário de um negócio, o governo não se mete. Você pode contratar, inclusive, assinar. Você tem que cumprir uma legislação trabalhista, ter 2 funcionários, 3 funcionários, não tem nenhum problema. Assim. Mas é um país que sofre um embargo, né? Eu acho que a gente está falando aqui de direitos humanos, aqui para mim é genocídio. Não faz o menor sentido, né? Vamos aprofundar disso agora. Não tem o menor sentido isso. Mas assim, é um país assim, encantador, porque assim, depende da sua perspectiva, depende do que você vai buscar lá. Né? Lá não é uma Espanha, não é a Riviera Francesa, nada disso. A gente está falando de Cuba, a gente está falando de um país socialista, que viveu uma revolução e não conseguiu se recuperar. Né? Porque lá você não consegue pintar uma parede direito. Mas é um povo extremamente solidário. E a solidariedade lá é o que mais me chamou. E olha, outra coisa, você pode andar lá 2 horas, 3 horas da manhã, a iluminação é muito fraca. A iluminação das ruas, também em determinados lugares, assim, ela é muito incipiente. Assim. Você pode andar com o que você quiser, ninguém nem olha para você. Você não é molestado, você não tem nenhum problema. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com a Cultura Geral. Estou respondendo aqui no intervalo, todo mundo conversando, essa chuva toda atrasou tudo, né? Mas, bom, de volta aí com a Cultura Geral, vamos entrar um pouquinho nessa coisa dos direitos humanos. O Admilson até chegou aqui, ele estava perdido igual você, Roberto. Mas hoje é dia da consciência negra, né? Peça fundamental. Mas, aproveitando esse embalo assim, deixa eu começar com a Suzana. Suzana, como é que você vê os direitos humanos hoje? Como é que a gente pode encarar essa relativização que a gente tem visto no mundo inteiro, né? Se a gente pode dizer que é no mundo inteiro, né? Eu acho que é um pedaço, mas é uma onda que vem aí devastadora com relação aos direitos humanos, né? Na verdade, eu vejo a história como sendo algo cíclico, né? Eu acho que a gente passa por momentos que são momentos de evolução, de construção,
E naturalmente a gente passa por momentos que são momentos de contestação. Talvez porque a gente se acostume a viver com uma determinada realidade. E mais do que isso, a gente tenha a ideia, a meu ver, distorcida de que essa realidade, na verdade, ela cria uma série de privilégios. A gente, então, muitas vezes sem conhecer o esforço que está por trás de conquistas que foram asseguradas e a importância dessas conquistas, acaba nos levando a caminhos que não são caminhos muito legais, que são caminhos de contestação, né? Então, nós vivemos nos últimos anos, isso não é de agora, isso não é do início da campanha presidencial, mas isso você lembrava aí do nosso programa na rádio em 2013. Portanto, há 5 anos atrás, nós vivemos tempos que são tempos de inflexão, né? Tempos em que falar de direitos humanos deixou de ser algo que diz respeito a todos, né? Como se direitos humanos nós estivéssemos falando de proteger A, B, C ou D e não estivéssemos falando da raça humana como um todo. E transformamos esse discurso dos direitos humanos em algo que precisa ser condenado, em algo que precisa ser demonizado, em algo que precisa ser repelido com todas as forças. E eu acho que, na verdade, triste a gente assistir às coisas que a gente tem assistido, né? Quando a gente vê as pessoas defenderem que direitos humanos são para humanos direitos, né? Um trocadilho que tem sido feito aí com algum tipo de frequência, né, a gente começa a se preocupar se essas pessoas têm uma ideia, se essas pessoas têm uma consciência sobre o que foi preciso passar para que nós tivéssemos e conseguíssemos alcançar direitos humanos que são direitos humanos básicos, né? Nós não estamos falando aqui de coisas sofisticadas ou de coisas complexas, não. Nós estamos falando em você garantir a vida, em você garantir a integridade física, em você garantir liberdade de pensamento, em você garantir liberdade de crença, em a pessoa ela não ser pré-julgada e pré-condenada pela sua raça, pela sua crença, pela sua opção religiosa, pela sua orientação sexual e por aí vai, como a gente tem visto acontecer nos últimos tempos. Então, eu acho que você disse que em 2013 eu falei que tempos sombrios vinham por aí. Né, quisera eu que eu não tivesse razão naquela época, né, quisera eu que nós não estivéssemos passando por um processo que é um processo tão delicado como nós estamos passando hoje. E eu acho que se não houver um movimento de reflexão crítica sobre tudo isso, e se a gente não começar a deixar de ter uma postura que é uma postura muito individualista, do eu mesmo cercado no meu próprio umbigo, eu não ser capaz de sentimentos, né, que são sentimentos muito importantes, solidariedade, empatia, coletividade, pertencimento, você não se incomodar com pessoas passando por situações que são situações complicadas, vamos assim dizer, eu acho que a gente tem uma tendência séria a piorar pelos próximos tempos. Roberto, depois da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos tomou uma amplitude muito grande, né? Foi muito amplificado, né? Esse momento que a gente está vivendo talvez seja um momento de desgaste dessa palavra direitos humanos. Você acha que está por aí? Eu estava mostrando para a Suzana, não cheguei a te mostrar, acho que eu não cheguei nem a compartilhar. Em 2013, o que me fez lembrar disso tudo é que em 2013 nós discutimos todo aquele movimento de 2013 na rádio, numa sexta-feira da Paixão, me lembro perfeitamente, como se fosse hoje. E domingo eu estava em casa e leio essa matéria do El País, que foi na França, né, com um movimento extremamente parecido, com a mesma coisa, né, sem nenhum tipo de referência, nenhum tipo de liderança e tal. Esse momento talvez seja um momento de... parece que está empurrando, tem algum tipo de força que te empurra para trás nesse sentido? Eu fico imaginando assim, com mais de 2000 anos de processo civilizatório, né, eu acho que a humanidade era para estar num estágio mais avançado, né, em relação ao próximo, em relação à compaixão, enfim. Eu não consigo imaginar, não consigo entender quando o sujeito
pronuncia uma frase que está até muito banal, que fala assim, bandido bom é bandido morto. E às vezes você percebe que essa busca, né, às vezes pela vingança, pela violência, às vezes é por conta de um bem material, por exemplo, por conta de um relógio. Né? Vamos imaginar assim. Ontem eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Eu estava no trânsito, no engarrafamento, tinha um morador de rua, mas ele não estava tão mal vestido assim. Ele sentou numa escada ali perto da Assembleia, da Praça da Assembleia, sentou na escada, abriu um marmitex e ele fez uma pose assim, de satisfação, né, se ajeitou na escada, pegou o marmitex, assim, ele estava muito, né, bem sujo, assim, tá. Não, que ele começou a comer, ele foi abordado pela polícia para ver né, quem era ele. Né? Vamos imaginar assim. Então, assim, é um tipo de gente invisível. Essas pessoas não são invisíveis. Elas não têm direito nenhum, inclusive nem de comer um marmitex sentado numa escada, porque ela está mal vestida, está com aquele aspecto de morador de rua. E o poder público vai lá e vai, em nome de nós, né, em nome da sociedade, né, essa sociedade que também não é flor que se cheire também, porque todo mundo comete aí os seus deslizes. Quando você fala bandido bom, bandido morto, você fala, mas que tipo de bandido? A gente vai classificar os bandidos, né? Ou não os bandidos, ou o crime, né, Suzana? Suzana é melhor do que eu para falar. Sonegar imposto é crime? Né? E tantos outros. Então, assim, eu acho que a gente está precisando de melhorar isso. Eu acho que a raça humana tinha que estar num estágio um pouco melhor, né, para poder ser lá. A gente está vendo aí a questão dos refugiados, é uma coisa dolorosa. Desculpa, ontem eu vi uma informação, uma notícia que me chamou muita atenção. A cada 1 minuto, uma mulher é estuprada no Brasil. Não, eu estou para... E só para fechar, Suzana, a questão dos direitos humanos, ela não é só em relação à dor, à violência. É uma coisa muito mais ampla. Você não pode, porque assim, a gente conseguiu estigmatizar, né, criar um estigma em cima do direito humano, que é aquela assim, os direitos humanos defendem bandido. Bom, mas você tem que ser muito, desculpa a franqueza, muito idiota de achar que os direitos humanos são isso. Não é só isso. Não é só isso. É uma coisa muito maior. Eu acho que você não ter acesso à educação, você não ter acesso a saneamento básico, você não ter uma... Tem gente que não tem, me parece que a estatística é aí que quase 20 milhões de pessoas comem mal ou não tem, ou não consegue comer refeição por dia. Isso é uma coisa, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isso é assim, a sensação que você tem assim, o ser humano não deu certo. Volta, né? Volta pra gente começar de novo. Porque não é possível. Aí você vai aqui no SEASA, o sujeito joga uma tonelada e tonelada de comida fora. Porque nós estamos apegados ao patrimônio de qualquer maneira. Eu na verdade, você estava falando da estatística de violência contra a mulher, eu tenho tido cuidado de observar todos os dias, ao menos aí nos últimos 2 meses, você tem pelo menos uma notícia num grande portal de notícias do país de violência contra a mulher. Feminicídio, eventualmente agressão contra o marido, hoje e por aí vai. Eu vi uma Quando você agressão. não tem mais de uma notícia. E desde que eu parei para prestar atenção nesse tipo de coisa, eu comecei a ver o quão assustador o quão ordinário isso se tornou, o quão comum, o quão corriqueiro, o quão usual você ter, olha, a notícia que eu vi, salvo engano, ontem ou antes de ontem foi, olha, eu esfaqueei a minha mulher porque ela não pegou a comida da festa e não me levou para casa. Né? Eu esfaqueei a minha mulher porque eu vi uma mensagem no celular, achei que ela estava me traindo. Ou não, eu matei a minha mulher porque ela não queria mais continuar eventualmente comigo. Como se a vida de uma pessoa valesse tão pouco que você fosse titular do bem ou do mal, juiz, na verdade, da vida, se a pessoa vai viver ou se ela vai eventualmente morrer, se ela merece ser agredida ou não merece ser agredida. Né? Domingo teve aquele caso assustador da atriz da Rede Globo que gravou as cenas do marido, ex-embaixador, ex-membro do Itamaraty, hoje empresário, espancando ela em casa, e a defesa diz que na verdade aquilo foi uma reação e que o vídeo foi editado.
ainda que tenha sido uma reação, né, será que a gente pode admitir uma reação tão desproporcional e tão violenta a qualquer tipo de situação que tenha eventualmente ocorrido? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa como o Roberto colocou, a gente começa a ver que a gente precisa evoluir muito ainda. Porque eu acho que quando alguém se acha senhor da vida de uma pessoa para decidir se aquela pessoa merece viver ou merece morrer, e como aquela pessoa merece viver ou eventualmente morrer, é sinal que você não reconhece aquela pessoa como um igual, você não reconhece aquela pessoa como um humano como você. E isso para mim é sinal de que os direitos humanos, eles estão perdendo o seu espaço, eles estão perdendo o seu lugar, eles estão perdendo o seu valor rótulo, dentro da sua sociedade. Foi o rótulo que ganhou. Sim. Né? Porque eu fico imaginando, e você tem que dizer para uma pessoa que defende uma violência policial, por exemplo, é que você tem uma Constituição, você tem uma lei, e essa lei deve ser cumprida. Eu não vejo se você lê a Constituição de A a Z, não diz que um sujeito que esteja preso, seja lá por que motivo for, ele pode ser espancado, pode ser torturado, pode levar tapa no rosto, etc. Muito antes, pelo contrário, né? O Estado, a partir do momento que o cidadão ele é preso, o Estado passa a se responsabilizar pela sua vida e pela sua integridade física. Então, assim, o familiar da vítima, o filho, tem todo o direito de sentir ódio, querer matar. Mas o Estado não pode ter esse sentimento, aliás, não tem esse sentimento. E muito menos quem está fora querer esse tipo de coisa, porque ele acaba abrindo mão de um direito extraordinário que tem, que é da garantia legal da Constituição, que é o que vai te amparar, o que vai amparar todo mundo. E quando você pega um sujeito que fez alguma coisa lá, espanca ele em nome do Estado, você está se igualando a ele. Concorda? Você está a mesma coisa. Você está cometendo um crime, tanto quanto em nome do Estado. Nem é em nome do Estado. Não é em nome do Estado. Mas ele está cometendo um crime também. E nós, que estamos do lado de fora, achamos que isso é uma solução. Você é a favor da pena de morte? Lute por isso. Coloque isso que isso seja constitucional. Então pode matar. Então, ok, pode bater. Mas enquanto não pode, não pode. Você não pode dar a mão a isso. A gente precisa realmente pensar se é esse tipo de sociedade que a gente quer eventualmente constituir. Por que você tem alguns países que são países europeus que vira e mexe você tem reportagens dizendo que tem mais vagas do que pessoas eventualmente no presídio. Sociedades homogêneas. São sociedades homogêneas, são sociedades que... E eu sempre falo isso, né? As pessoas... É muito engraçado, porque as pessoas, quando você fala que você é uma pessoa que tem uma preocupação com o lado social, isso é uma coisa engraçada, que as pessoas acham que você está falando da Venezuela, acham que vocês estão falando de Cuba. Você é comunista? Você é comunista. E eu costumo brincar com as pessoas que eu falo assim, gente, a sociedade que eu quero, o social que eu quero é o social da Suécia, é o social da Dinamarca, é o social da Alemanha, né, é o social da Suíça. E aí as pessoas ficam um pouco perplexas com isso. Mas espera aí, o que você está falando? Esses países são são países são países de social-democracia, né? Então, como que a coisa ela começou a dar certo? Bom, a coisa começou a dar certo, em primeiro lugar, com o processo educacional violento da população, né? Então, a população é uma população extremamente bem educada. Em segundo lugar, você tem uma sociedade homogênea do ponto de vista da distribuição da renda. Então, não interessa se eu sou um juiz ou se eu eventualmente sou um gari, independentemente da função que eu ocupo, todas as funções ela tem relevância dentro do estrato social e, portanto, nós não vamos estabelecer desproporções. É assustador, assim, com todo o respeito que os ministros do STF e do STJ ou dos tribunais superiores me merecem, você dizer que num país com um salário mínimo no valor que tem, com 15 milhões de pessoas desempregadas, que você vai fazer um reajuste, porque ganhar 36 mil não tá bom, nós precisamos ganhar 39 mil, né? Então, assim, como que você justifica que num país em que você tem pessoas que não comem 3 vezes ao dia, você tem uma parcela de funcionários públicos dentro do judiciário ganhando esse tipo de valor? Isso para mim é uma coisa que me choca muito. E você achar
que tá tudo bem e que vão em frente. E que fique claro, eu não tô desmerecendo o trabalho das pessoas, eu não tô desmerecendo a importância do trabalho que as pessoas têm e o status social e a relevância social que elas têm, mas é preciso você ter um pouco de consciência. Esse comparativo, né? Você precisa ter um pouco de consciência. Poxa, por que eu tenho uma pessoa que levanta às 5 horas da manhã, pega 2 conduções para conseguir chegar no seu trabalho às 8 da manhã, que vai trabalhar aí até às 6 da tarde, depois mais 2 horas para chegar em casa, e essa pessoa vai ganhar um salário mínimo por mês e sem perspectiva, né? Então, assim, é uma coisa, porque eu tenho méritos. Quais são os seus méritos, né? Será que você não entende que você é um privilegiado? Bom, então, chegamos ao final do Cultura Geral. O programa nosso tem esse problema. Quanto a eu e a Suzana, o programa tende a não acabar, né? Não acabar. Bom, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos, não só popularmente como tecnicamente. E a Suzana vai voltar aqui, a gente vai continuar esse debate, o Roberto também vai voltar, a gente vai continuar esse debate. Eu acho que é muito importante a gente tratar de todos esses assuntos, não só dos direitos humanos, mas também de toda a legalidade, de todo o processo e também desses privilégios que são adquiridos por uma parte da sociedade brasileira. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.